nós não almoçamos ainda, né? Então, bom dia a todos. Gostaria de saudar a todos mais uma vez com mais uma sessão do nosso grupo de estudos e pesquisa em direitos fundamentais. Temos tido sempre a honra de acolher aqui professores, colegas, né, importantes nas suas áreas de atuação, com produção já científica destacada, muitos dão aula, inclusive, em programas de mestrado e doutorado. Né? Então, hoje temos conosco um querido amigo meu, o professor Dr. Glauco Salomão Leite, né? A família, aliás, é amiga da gente há um bocado de tempo, né? O professor Glauco, ele é professor do programa de pós-graduação, né, da Católica de Pernambuco, né, e também professor de Direito Constitucional na Federal da Paraíba e na Universidade UP, que é de Pernambuco. Tá, só para não errar aqui, essas siglas às vezes me atrapalhei, que eu acabei não tendo certeza, né? Então, eu tenho uma experiência já muito considerável em termos de magistério superior, inclusive de pós-graduação, tem publicações, se dedica também, além do direito constitucional, também ao direito tributário, né? Tem várias incursões também nessa seara, né? Também processo constitucional, tem várias obras publicadas. Então, a satisfação, Glauco, te receber aqui, a primeira vez, mas não será a última, né? Numa atividade nossa, também dando sequência a uma interação que nós já temos há um bocado de tempo. O tema não poderia ser melhor, né? Só vou ler o que você vê no flyer, mas é bom destacar: do guardião da Constituição ao bullying constitucional, riscos e desafios para a jurisdição constitucional sobre regimes populistas, né? Não preciso dizer sobre a atualidade, né, e relevância desse tema nesses tempos, né, tão passionalizados, né, que estamos vivenciando por diversos ângulos. Então, Glauco, já te passo a palavra, né, para não te tirar também muito tempo do que é o essencial hoje, que é a tua fala, o encontro contigo aqui. Tá bom, bom, pessoal, consegue me ouvir? Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Bom, primeiro eu queria agradecer ao professor Ingo pelo convite em participar dessa reunião aqui do grupo de pesquisa de vocês. Para mim é um privilégio, e o ideal seria que a gente estivesse juntos agora, de repente depois até almoçar e trocar umas ideias, mas enquanto essa pandemia não passa, a gente usa esse formato aqui para discutir esses temas. Também agradeço a Andressa, que teve todo o cuidado, aí o zelo de dar o suporte, desde a organização até aqui, esse apoio todo. Bom, pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui um material que elaborei só para ajudar aí a acompanhar a exposição, mas como o professor Ingo adiantou, a preocupação central aqui em discutir, digamos, o papel da jurisdição constitucional sob regimes populistas é exatamente tentar analisar que tipo de impacto um regime populista pode provocar no funcionamento, falando aqui de jurisdição constitucional, lato sensu, né, mas pensando nos tribunais constitucionais, pensando num tribunal como o Supremo, em que medida um avanço de uma onda populista pode comprometer a independência judicial e, consequentemente, fragilizar a proteção de direitos e garantias fundamentais, de grupos vulneráveis e assim por diante. Então, no fundo, há uma preocupação, digamos, com a estrutura da própria ideia de uma democracia constitucional, pelo menos no modelo, no formato que se consolidou no pós-guerra, que tem a justiça constitucional como uma instituição central nessa arquitetura, né? E nessa exposição, o que eu queria chamar a atenção na verdade, apontar para algumas estratégias que são comumente utilizadas por governos populistas, e aqui, independentemente da sua ideologia, então, como eu vou explicar mais à frente, o populismo ele pode servir a qualquer bandeira ideológica, como a história tem mostrado. Pode haver um populismo de esquerda, um populismo de direita, portanto, não é uma questão propriamente da ideologia que se está defendendo, mas a estratégia em si, uma vez que um grupo populista chega ao poder, e que tipo de mecanismo normalmente é utilizado que pode desidratar ou, de alguma maneira, fragilizar o sistema de freio e contrapeso, incluindo aqui a jurisdição constitucional.
E é nesse contexto em que eu coloco aqui para discussão essa ideia de um bullying constitucional, né, no sentido de tentar identificar, muitas vezes, alguns atos ou algumas ataques, ainda que verbais, usando de ferramentas que a própria Constituição oferece contra a própria democracia constitucional. Então, aqui entram alguns conceitos que vêm sendo utilizados na literatura, como constitucionalismo abusivo, legalidade autocrática, no sentido de que não há rigorosamente uma ruptura institucional, mas ainda assim existem atos que podem, lá na frente, podem comprometer alguns pilares desse sistema constitucional. Então, é essa a ideia que eu gostaria de trabalhar com vocês, desde já, que já retomando também o que o Ingo falou, sei que é um tema polêmico, é um tema atual, isso pode ensejar perspectivas diferentes, a ideia é exatamente essa, eu quero mais apresentar e também ouvir a opinião, os comentários de vocês, porque esse é um tema que eu tenho pesquisado, tenho me interessado, então também estou aprendendo aqui com essa discussão. Então, deixa eu só compartilhar com vocês o material que eu havia preparado. Está aparecendo? Sim. Pronto. Bom, pessoal, então, acho um panorama que a gente tem que ter quando analisamos a ascensão, né, de grupos populistas é que tem havido já há algum tempo a identificação de um processo de erosão das democracias constitucionais. Aqui eu estou colocando alguns relatórios que já foram publicados, que são acessíveis aí por qualquer pessoa, tanto os relatórios da Freedom House, desde 2018, já vem falando, né, em crise das democracias, uma certa descrença em relação ao sistema partidário, às instituições, e essa crise decorre de N fatores. Isso se identifica tanto com o governo Trump nos Estados Unidos, quanto o Brexit na União Europeia, enfim, e outros grupos que têm chegado ao poder. Em 2019, o relatório ele, digamos, reafirma essa tendência global de erosão das democracias. Também outro relatório interessante, que é o VIDEM, que em 2020 identificava ali o Brasil já no processo de autocratização. A ideia aqui da autocratização é no sentido que não há rigorosamente um regime autoritário, não há uma ditadura, digamos, um modelo clássico, mas existem elementos que apontam, né, ou flertam com algum grau de autoritarismo. Então, o relatório ele já traz esse alerta dessa tendência que era verificada no Brasil. E no último relatório, que foi divulgado recentemente, creio que há um mês, mais ou menos, coloca o Brasil numa lista lá dos top 10, ele está em 4º lugar dos países nesse ritmo mais acelerado de autocratização, e ficando atrás somente da Polônia, da Hungria e da Turquia. Então, esse relatório até recomenda a leitura porque ele utiliza vários índices em relação a minorias, a liberdade de expressão, a independência judicial, são vários elementos que vão estar na base desses estudos. Tá? Bom, então, é nesse contexto aqui que surge a preocupação de saber em que medida a jurisdição constitucional é afetada. Mas eu acho que é interessante perceber que, digamos, a fragilidade ou o ataque às instituições que tem acontecido, digamos, nos últimos anos em vários países, aqui a Turquia, os Estados Unidos, a Hungria, ou então em outros momentos na América Latina, com o governo Chaves, por exemplo, esse ataque é diferente, digamos, do que poderíamos falar aqui de um autoritarismo clássico, né? Quando há, de uma maneira mais ostensiva, uma ruptura com a ordem institucional. Então, o ataque à jurisdição constitucional, atualmente, ele se dá de uma forma mais sutil, ele se dá de uma forma mais camuflada,
diferente do que a gente já vivenciou em outros períodos da nossa história constitucional, e aqui eu trago alguns exemplos durante o governo Vargas, quando o presidente havia dissolvido o parlamento e, por meio de decreto, podia cassar decisões do Supremo Tribunal Federal, fazendo também uma leitura enviesada da Constituição naquele período. Já no regime militar, após 64, quando Castelo Branco edita o AI-2, ali digamos, discutia até uma medida mais branda para tentar interferir no funcionamento do Supremo Tribunal Federal, porque a pretensão era realmente afastar alguns membros da corte, mas a alternativa mais branda foi aumentar o número de vagas do tribunal para permitir que o governo pudesse indicar pessoas mais alinhadas ideologicamente com a sua ideologia. Mas, ainda assim, então, houve, né, esse aumento do número. O AI-2 também suspendeu as garantias de independência da magistratura, aliás, suspendeu as garantias não só da magistratura, do Ministério Público, dos servidores públicos de uma maneira geral, e se essas instituições, que são essencialmente instituições contra-majoritárias, se perdem essas garantias, consequentemente ficam vulneráveis a ataques dos outros poderes. E o AI-5 entra aí nessa, digamos, linha de ataques ao Supremo, na medida em que decreta a aposentadoria compulsória de 3 integrantes do tribunal: Vitor Nunes Leal, Hermes Lima e Evandro Liz e Silva. E com a saída deles, outros 2 acabaram, digamos, se aposentando voluntariamente, entre aspas, porque, né, sabiam que seriam atingidos na sequência. Então, aqui a gente está falando de, digamos, um modelo de autoritarismo que não representa uma novidade maior, porque aqui, de fato, há uma ruptura, há uma suspensão da ordem constitucional. Isso é feito de uma maneira, digamos, mais ostensiva, sem qualquer tipo de, digamos, verniz de juridicidade, uma tentativa de camuflar aquilo com alguma legalidade. Mas, quando falamos aqui de ataques às instituições, à jurisdição constitucional, no contexto de regimes populistas, a situação muda, e muda de uma maneira muito substantiva. E por que isso? Porque regimes populistas, de uma maneira geral, como eu havia falado no começo, eles não se ligam a uma determinada ideologia. Então, na América Latina, a gente já teve várias experiências populistas, tanto de esquerda, que eu citei Hugo Chávez, poderia citar Evo Morales também, mas há também populismos de direita, o que se verifica atualmente com Viktor Orbán na Hungria, na Turquia também, o próprio Trump nos Estados Unidos. Mas, apesar dessa variação ideológica, o que a gente pode compreender aqui como sendo uma estratégia populista, um regime populista? Eu sei que há também uma variação muito grande na literatura sobre isso. Há também um debate quase que interminável se o populismo por si só representa uma ameaça às democracias. Eu estou ciente de tudo isso. Mas eu queria destacar aqui alguns pontos que acho que são relevantes para a compreensão desse ponto, né? Uma primeira coisa é que, em primeiro lugar, o populismo por si só, ele não representa, de fato, uma negação à democracia representativa, muito pelo contrário, ele se abastece dos processos eleitorais que são uma chave aqui da democracia representativa. No entanto, uma liderança populista normalmente ganha destaque diante de alguma crise de representação ou crise econômica, ou seja, uma insatisfação generalizada com o status quo. E essa liderança, via de regra, aparece com um discurso de inovação, de romper com aquele estado de coisa, aquele modo de fazer política, de conduzir o Estado, que vinha provocando essa insatisfação na população. Então, nisso, a liderança ela aparece com uma série de promessas, com uma retórica de salvar a pátria. E, normalmente, é um discurso
se adota um discurso anti-elitista, quer dizer, existe a identificação de uma elite, pode ser uma elite financeira, pode ser uma elite intelectual, pode ser uma elite política, mas uma elite que é vista como corrupta, uma elite que se coloca contra os verdadeiros interesses do povo, uma elite culturalmente decadente. Então, é preciso que essa elite saia do poder, ela é a causa de um certo atraso, de uma certa estagnação, né? Então, o populismo se alimenta dessa retórica anti-elitista e acaba construindo uma estratégia política meio que numa lógica schmittiana de amigo e inimigo. Quer dizer, o povo verdadeiro ele está excluído da democracia por conta dessa elite. Agora é preciso que o povo tome o poder, assuma o poder, e essa liderança é, na verdade, o porta-voz desse povo autêntico, desse povo legítimo, né? Então, primeiro, a retórica anti-elitista ela serve também para identificar determinados inimigos, né? Aqueles opositores que precisam, de alguma maneira, ser afastados do poder, das instituições. Só que o populismo, além de ser anti-elitista, e é claro que a ideia de elite aí também pode variar de contexto para contexto, mas também é essencialmente antiplural, porque acaba se defendendo uma ideia de representação de povo, mas assumindo o povo como uma categoria homogênea e não diversificada, e não um povo plural. Quer dizer, o povo é aquele grupo com o qual há uma identificação do ponto de vista político, religioso, ideológico, com aquela nova liderança. Então, agir em nome do povo significa agir em nome de um grupo específico, e não de um grupo com visões diferentes, com perspectivas diferentes, com religiões diferentes, com, enfim, pensamentos distintos. Então, se toma a parte pelo todo, se toma a fração pelo todo. E aqui já começa o problema, porque na medida em que há uma insistência numa redução de povo a uma categoria homogênea, isso acaba sendo um embrião de ataques e de perseguições contra minorias. Quer dizer, o antipovo se converte em inimigo, é o antipatriota, é aquele que compromete ou vai de encontro às tradições da nação. O populismo é essencialmente assume essencialmente uma retórica nacionalista também, e esse antipovo pode assumir feições distintas também. Pode ser o judeu, pode ser um comunista, pode ser o imigrante, pode ser o latino, né? Então, todos esses grupos, seja em razão de uma religiosidade, seja em razão de origem, seja em razão de classe social, ao se converter no antipovo, ao se converter digamos, no inimigo, ele passa a ser, de alguma maneira, perseguido ou fragilizado na esfera pública. Consequentemente, na medida em que uma nova liderança se apresenta como, digamos, o porta-voz do povo verdadeiro, também é muito comum nos regimes populistas uma tentativa de afastar, digamos, os tradicionais intermediários no diálogo democrático, né? Aqui pensando, por exemplo, nos partidos políticos, aqui pensando no parlamento, pensando também na própria imprensa. É isso que vai explicar porque o populismo ele se, digamos, busca a sua legitimidade no processo eleitoral, quer dizer, a eleição não é vista apenas como mais um momento da vida democrática, mas é quase que como um cheque em branco que se dá àquele governante para ser, digamos, não o porta-voz, mas o único porta-voz daquela vontade popular. E as instituições acabam sendo desnecessárias, não precisam dos partidos. Os partidos, muitas vezes, pelo contrário, fazem parte dessa elite corrupta que só tem trazido atraso. Então, na medida em que eu corto os intermediários, se cria uma via de comunicação direta entre o governante e o seu grupo de apoiadores. Em outro momento, por exemplo, isso foi feito através do rádio. Então, quer dizer, a comunicação
oficial de um presidente, criando um canal oficial de rádio para chegar na casa das pessoas, era exatamente uma forma de dialogar, de falar diretamente para aquele grupo de apoiadores, né? Hoje as redes sociais, a internet desempenham essa função, e isso acaba trazendo também uma série de preocupações do ponto de vista das democracias constitucionais. Então, o populismo ele também apresenta esse viés anti-institucional, porque na medida em que o governo, um governante, uma liderança populista se apresenta e se vende como o representante desse povo legítimo, esse povo que por muito tempo foi excluído do espaço público, então começam a surgir estratégias de fragilização das instituições que são responsáveis pela fiscalização do governo. Então, o sistema de freios e contrapesos ele é deturpado porque os órgãos de controle passam a ser concebidos como instituições que atrapalham, como instituições que são uma espécie de uma pedra no meio do caminho dos desejos dessa vontade popular, que no final das contas é uma maioria, né? Uma maioria que se manifestou naquele momento ali numa eleição, mas que não necessariamente se mantém, não necessariamente como eu falei, confere um cheque branco a um governante que pode implantar qualquer agenda sem qualquer limitação do ponto de vista constitucional. E é isso que se tem observado. Esse caráter anti-institucional acaba servindo para fragilizar ou cooptar ou mudar a estrutura de determinadas instituições que desempenham esse papel de fiscalização, de controle, ou seja, que colocam em prática o sistema de freios e contrapesos. Então, nesse sentido, os tribunais constitucionais acabam sendo um alvo preferencial, né? Basicamente, toda vez que a gente tem falado em Estado constitucional, democracia constitucional, se observa a proeminência que as cortes passaram a ter ao longo da década de 60, 70 e assim por diante, né? É claro que aqui há uma exceção aqui e acolá, mas de uma maneira geral se reconhece o protagonismo dos tribunais constitucionais, a sua relevância na proteção de minorias e que são instituições contra-majoritárias. Paradoxalmente, ainda que, seguindo na linha de Bickel, né, se apresente ali uma ilegitimidade democrática, porque é uma instituição cujos membros não são escolhidos pelo povo e que podem invalidar uma decisão governamental tomada por uma maioria eleita, mas, ao mesmo tempo, é aí onde está, digamos, a grande vantagem das instituições, porque, justamente, na medida que não precisam desse respaldo, digamos, popular majoritário, que pode atuar como espaço de proteção de minorias, né? Que é um espaço, muitas vezes, de proteção de minorias e de grupos que não têm voz no parlamento e no governo. Então, nesse sentido, o populismo ele não representa uma ruptura com o sistema democrático representativo, majoritário, porque ele não suspende as eleições, ele não acaba com as eleições. Como eu falei no começo, a própria legitimidade de uma liderança populista são as eleições. O fato de eu ter sido eleito, escolhido pelo povo, é o que me permite fazer o que eu faço. Mas, ao mesmo tempo, há uma deturpação da ideia de democracia. Não a democracia constitucional, no sentido que a maioria e o próprio povo representado nesses espaços, ele é limitado por uma Constituição, né? A ideia básica da democracia constitucional é uma combinação entre as maiorias que se alternam, mas o respeito aqui a um conjunto de temas que não podem fazer parte, digamos, da política, do varejo do dia a dia. E o populismo acaba, digamos, mudando um pouco esse cenário, né? Reforça o majoritarismo em detrimento de uma democracia constitucional. Quer dizer, o populismo ele refuta o pluralismo que a democracia constitucional assume muitas vezes como ponto de partida da sua organização política. Então, tendo isso aqui em vista, eu vou só passar para vocês aqui um exemplo, tomar como base o caso da Hungria. O caso da Hungria é bem interessante, porque a Hungria, atualmente, o próprio Viktor Orbán ele tem falado que a pretensão era implantar um Estado iliberal
de direito. Então, quer dizer, Viktor Orbán chega ao poder, não é dando um golpe de Estado, não é disparando uma bala de canhão contra um palácio de governo, com o presidente lá dentro, nada disso. Mas há um processo eleitoral. Essas eleições, elas são vistas como uma espécie de uma revolução pelas urnas, né, no sentido de romper com a ordem política pré-existente e criar uma nova através de um processo eleitoral. Mas, a partir daí, o próprio partido de Orbán, ele também, dentro do sistema político da Hungria, ele consegue 2/3 das vagas do parlamento. E esse é um dado muito interessante, porque é exatamente por conta desse respaldo popular que tem sido possível uma série de modificações do sistema constitucional da Hungria, a ponto de implantar, de fato, aqui um populismo, no caso de extrema-direita, né? Inclusive adotando uma nova Constituição, né? Então, você tem um primeiro passo aqui, digamos, desse pacote populista, a compreensão do processo eleitoral no sentido de um procedimento que viabiliza uma revolução pelas urnas. Um segundo passo foi, percebendo que o Tribunal Constitucional seria uma das principais instituições de controle da vontade da maioria, de controle, portanto, do próprio governo, então era preciso domesticar o Tribunal Constitucional, não por meio de ato institucional, não por meio de um decreto unilateral do governo, mas por meio de processos previstos na própria Constituição de mudança da Constituição. Então, foi elevado de 11 para 15 o número de membros da Corte Constitucional, que permitiu que Orbán indicasse pessoas, enfim, seus próprios apoiadores. Em pouco tempo, mais ou menos 2, 3 anos, o Tribunal Constitucional da Hungria já tinha uma composição majoritária favorável ao governo, né? Então, houve aqui uma domesticação política do tribunal. Um outro passo que foi implementado foi a mudança no processo de escolha dos membros do tribunal, porque havia antigamente um modelo pluripartidário que permitia que as escolhas do Tribunal Constitucional representassem, digamos, uma solução de equilíbrio, né? Não fosse apenas a imposição, a vontade de um grupo partidário que se encontra na maioria no parlamento naquele momento, né? O quórum mais elevado fazia com que houvesse uma negociação entre os vários partidos e aquela composição representasse mais um consenso possível entre esses grupos. Mas com essa alteração que foi feita, e tendo Orbán a maioria no parlamento, então isso fez com que o próprio partido do governo passasse a monopolizar as indicações e as escolhas dos membros do Tribunal Constitucional, que na prática representava uma forma de neutralizar politicamente a oposição. Então, a oposição estava aqui já fragilizada. Uma outra estratégia também foi modificar a forma como o controle de constitucionalidade seria feito pela Corte em relação às emendas constitucionais. Então, em um determinado momento, era possível, o tribunal reconheceu que poderia fazer a fiscalização não só dos aspectos formais, procedimentais da elaboração de uma emenda, mas também dos elementos substantivos da reforma constitucional. Mas com essa sutileza aqui que foi mudar para dizer, não, só pode haver a fiscalização dos aspectos procedimentais e não mais materiais das emendas constitucionais. Então, isso permitiu o seguinte, o governo tinha a maioria no parlamento, toda vez que o governo queria implementar alguma medida que sabia, eu tenho receio que o tribunal poderia ser um opositor, faria isso por emenda constitucional. Então, por exemplo, emenda constitucional que vai proibir casamentos homoafetivos e vai reafirmar, né, esse modelo convencional, católico, de que o casamento é formado pela união entre homem e mulher, por exemplo. Então, as próprias emendas constitucionais acabaram servindo como uma estratégia de perseguição a minorias, sem haver mais a possibilidade de controle pelos tribunais, pelo Tribunal Constitucional. Um outro elemento aí também interessante, que eu acho que esqueci aqui de colocar, é que
a Hungria havia estabelecido uma espécie de uma axio populares, qualquer pessoa poderia acionar a Corte Constitucional, o que, claro, né, num determinado momento até provocou uma demanda elevada, mas também permitiu a construção de toda uma jurisprudência favorável a direitos individuais e minorias. Mas também houve uma mudança nesse procedimento para estabelecer algo semelhante a só é possível acionar o tribunal desde que a pessoa demonstre que houve uma violação direta, digamos, a seus direitos subjetivos, né? Mais ou menos criando ali uma espécie de interesse de agir. Então, qual era o impacto disso? Mudanças constitucionais sobre instituições, matéria orçamentária, tribunal constitucional, isso não repercutia diretamente na esfera individual de alguém, o que dificultava também a possibilidade de judicialização daquelas alterações. Então, pouco a pouco, o governo foi fazendo mudanças, foi fragilizando a Corte Constitucional, de maneira que a principal instituição de controle não tinha mais como reagir. Uma outra medida foi adotada em relação à magistratura convencional, né? Mudou-se esse órgão, uma espécie de um conselho aqui de magistratura, que era o responsável pela nomeação dos novos magistrados, né? E na composição desse órgão foi colocada uma pessoa vinculada diretamente ao governo, e aqui você entende o quebra-cabeça. Uma outra medida havia decretado a aposentadoria, diminuída a idade de se aposentar de 70 para 62 anos de idade, o que provocou uma retirada de mais de 200 juízes do país, da magistratura, da carreira, e era essa pessoa agora, o braço do governo na magistratura, que iria preencher essas 200 vagas, né? Então, quer dizer, o tribunal está capturado, a magistratura ela também está ameaçada, e no final das contas tudo isso é feito por reformas constitucionais, pela regra da maioria, sem uma ruptura propriamente do sistema constitucional. O resultado é esse. São cortes domesticadas, um tribunal constitucional que teve uma fase considerada ativista em relação a direitos individuais, para uma corte que depois foi paralisada, até uma corte como um suporte governamental. Quer dizer, o tribunal agora ele passa a dar uma espécie de um verniz de constitucionalidade às medidas do próprio governo. Claro que isso fragiliza a contestação, isso fragiliza as oposições, isso fragiliza quem tem um pensamento diferente, porque pensar que uma minoria, um partido pode judicializar a demanda e no final vai ter uma decisão de uma corte que vai dar uma palavra final sobre aquele tema, dizer, bom, se a Corte Constitucional falou, está decidido e é isso mesmo. Mas é um tribunal que já foi capturado se utilizando, né, das próprias ferramentas que a Constituição apresentava. Bom, pessoal, então, o que é que o caso da Hungria permite para a gente, aqui já para acelerar um pouquinho, permite compreender dessa estratégia populista e que faz parte desse arcabouço aqui de um constitucionalismo abusivo, de uma legalidade autocrática. É que justamente por não haver uma ruptura mais evidente, os próprios elementos da ordem constitucional são utilizados muitas vezes contra a própria Constituição. Então, são emendas constitucionais inconstitucionais. São medidas que a Constituição contempla, mas que são desvirtuadas para uma finalidade autocrática e de centralização de poder, mas tudo isso com uma certa aparência de legitimidade. E, ao mesmo tempo, são medidas que são diluídas, são medidas que são sutis, mas que, no seu conjunto, quando elas são compreendidas em sua totalidade, você percebe o impacto que isso provoca no funcionamento e na reconfiguração das instituições. Então, esse é o ponto. Muitas vezes não é possível simplesmente analisar cada ato de uma forma isolada. É preciso analisar exatamente dentro de um contexto mais amplo de uma fragilização gradual, ou, para usar a expressão, de uma erosão do próprio sistema constitucional, algo mais paulatino, mas que continua acontecendo, ainda que de uma maneira mais sutil. E é isso que me parece que muitas vezes há, no caso brasileiro, claro que também com algumas peculiaridades do nosso sistema político presidencialista, mas pensando
na atuação do Supremo nos últimos anos e da maneira como o Supremo, enquanto instituição, muitas vezes vem sendo atacado, me parece que é possível identificar aqui que eu estou colocando como um bullying constitucional. Ou seja, não é a crítica contundente, inclusive, que pode ser feita ao Supremo, a alguma decisão do tribunal, alguma liminar, algum ministro em particular. Né? Isso a academia faz, sempre fez, a imprensa também faz, mas a crítica, né, quando de boa fé e sem comprometer a institucionalidade, ela está apontando o erro, ela está apontando alguma inconsistência, mas pensando no aprimoramento institucional. O que eu estou colocando como bullying constitucional são estratégias que muitas vezes pretendem interferir no funcionamento da Corte, né? Não, muitas vezes não necessariamente mudando o seu figurino constitucional, muitas vezes sem pretender mudar as próprias normas da Constituição sobre aquela instituição, mas pode provocar um impacto no real funcionamento da Corte, né? O que fragiliza a sua independência e a forma como o tribunal pode agir e deve agir em determinados casos, quando há, digamos, um avanço autoritário das maiorias. Então, coloquei aqui alguns exemplos de situações que foram voltadas ao Supremo Tribunal Federal, né? E muitas vezes com o argumento de que nada mais é do que um ajuste, alguma mudança mais pontual. Então, primeiro lá atrás, quando se pretendia fazer a chamada revogação da PEC da Bengala, né? Aquela emenda constitucional que aumentava a idade de aposentadoria dos ministros, de 70 para 75 anos. Então, depois se cogitou em revogar a emenda para voltar à idade dos 70 anos, o que anteciparia a aposentadoria de alguns membros da Corte. Então, com a abertura de novas vagas, haveria essa oportunidade de nomeação. No mesmo contexto, também se discutiu o aumento do número de vagas do Supremo de 11 para 21 membros. Na época, o presidente Bolsonaro, não lembro se já era presidente ou ainda estava em campanha, falava que era preciso incluir 10 ministros isentos lá dentro. Quer dizer, se parte da premissa de que a composição atual não era isenta e que os indicados por ele assumiriam essa isenção. Também, não sei se vocês vão se recordar, a divulgação de um vídeo também muito polêmico, em que várias instituições aparecem como hienas, né, ali como inimigas do povo, dentre elas a OAB, partidos políticos e o Supremo Tribunal Federal. Também se falou lá atrás, embora isso também já tenha perdido força, em se criar uma CPI da lava-toga, e o mote ali era investigar excessos de ativismo judicial, quer dizer, um conceito já por si só bem problemático, e que pode servir para qualquer tipo de constrangimento, intimidação, retaliação ao judiciário. Também a gente tem observado o aumento, né, no número de pedidos de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Até recentemente, estou lembrado agora que colocou no Conjur um artigo falando de uma banalização do processo de impeachment. É claro que o impeachment do ministro Supremo, por si só, está previsto na Constituição, mas na medida em que se utiliza o procedimento de impeachment apenas por discordar do mérito, do resultado de uma decisão, no sentido de querer constranger ou intimidar algum membro da Corte, então, é claro que há aqui uma tentativa de fragilizar a independência do tribunal. Outros exemplos aqui, os atos antidemocráticos, que, inclusive, são objeto de inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal, não só atos verbais, falas, que às vezes são publicados por pessoas vinculadas ao governo ou dos seus apoiadores, mas também atos concretos, como manifestações, fogos que são disparados contra a sede do tribunal. Outro exemplo aqui, o abuso das imunidades parlamentares, e aqui vem o caso recente do Daniel Silveira,
em que há não só uma crítica ao tribunal, mas uma ameaça aos seus integrantes, uma ameaça aos familiares dos membros do Supremo Tribunal Federal. Também aqui, outro exemplo, eu coloquei aqui como a politização das Forças Armadas, mas no sentido de algumas mensagens que são publicadas em redes sociais por militares, às vezes na véspera de um julgamento importante, ou com mensagens subliminares, ou que criam aquela, né, dúvida no ar, mas tudo isso baseado em quê? Na liberdade de expressão, no direito de crítica, né, na possibilidade de criticar o tribunal, na possibilidade de apresentar uma emenda constitucional e aperfeiçoar a corte. Então, aqui, no final das contas, o que me parece é que há um uso abusivo de elementos do sistema constitucional contra a própria Constituição. O bullying aqui é uma prática reiterada, nesse sentido que eu uso essa expressão, é uma prática reiterada contra o tribunal, fazendo com que ele, de alguma maneira, se intimide e queira mudar o seu modus operandi, seja para arquivar inquérito, decidir de outra maneira, retirar processo de pauta, ou, a depender do caso, incluir em pauta, mas para que haja algum tipo de alinhamento com as instituições majoritárias, né? E, para finalizar, deixo aqui exatamente essa observação de um texto que eu também recomendo aí para leitura, da Achille Chapello, que trata dessa ideia de um legalismo, uma legalidade autocrática, que é exatamente a utilização de alguns elementos da democracia que têm uma roupagem de legitimidade, de constitucionalidade, mas que atingem a substância, atingem o espírito, ou provocam um certo desvio de finalidade. Então, né, o que ela está dizendo, no final das contas, para um observador que não presta muita atenção, né, um país que está ali prestes a entrar no legalismo autocrático, está numa perfeita normalidade, porque, afinal de contas, não existem tanques nas ruas, né? Então, se a gente pensar que autoritarismo exige tanque nas ruas, exige um bombardeio a um palácio de governo, então a gente está olhando para o lugar errado e está deixando que outro tipo de ameaça possa se desenvolver e possa ganhar força contra sistemas constitucionais. E é isso que esses relatórios vêm apontando em vários países, numa escala global, e o Brasil está agora numa lista preocupante e que me parece interessante a gente começar a prestar atenção nesse tipo de situação e refletir sobre como o tribunal pode agir, pode se defender também, e pensando, inclusive, em regras de processo constitucional, né? Se o tribunal estiver analisando somente atos isolados, sem perceber o conjunto, quando ele se der conta, e se der conta, pode ser, talvez, tarde demais. Então, pessoal, era isso que eu queria aqui compartilhar com vocês. Agradeço a atenção e a paciência de todo mundo. E desculpem aí se eu passei já da hora que Ingo tinha sugerido. Obrigado. Caro Glauco, muito obrigado pela exposição, aliás, excelente, né? Fizeste realmente uma contextualização excepcional também disso no plano global, né? Que evidentemente mostrando essas experiências, né, e práticas desse bullying constitucional. Também gostei muito da utilização desse termo, né, também no contexto, né? E é claro que se percebe um movimento, né, de algum tempo, que evidentemente agora já está começando a refletir, se desenvolver de forma preocupante no Brasil, tanto que estamos em listas, né, e não é só nesse caso, estamos em lista de corrupção, lista de democracias imperfeitas, ainda imperfeitas, daqui a pouco não estamos nem mais nas democracias, em lista de não muito bem posicionada quanto à rule of law, né, os standards do Estado de Direito, né? Covid, então, nem se fala, em termos de saúde pública e combate à pandemia, né, homicídios, e etc., né? Realmente não temos estado muito bem posicionados nos rankings, digamos assim, nem nos positivos e, pior ainda, nos considerados negativos. Mas tudo bem, não estamos aí para
nos lamentar, né? Mas realmente tu apresentaste um muito bom diagnóstico do fenômeno. Também gostei muito da pesquisa, de estruturar aqui os diversos tipos, né, de ataques, de bullying, né, modalidade de bullying que estamos vivenciando, né, especialmente dessa tese, né, que nós estamos aqui tendo um momento quase que subliminar, né, não tão visível para a maioria das pessoas do que está se passando, e, pelo contrário, né, captando a opinião pública em favor disso, né, isso era o pior, né, mobilizando a opinião pública em prol desses movimentos, né, numa possibilidade muito grave de não só se jogar fora água suja, e não só uma, mas as crianças também, né? Também a vinculação disso, claro, é uma crise de identidade, especialmente crise de confiança nas instituições, uma crise que já existe atualmente, quer dizer, uma certa desconfiança nas instituições, sempre é normal, uma democracia, né, plural, mas pior quando ela é estimulada, né? Quando ela é instigada, estimulada, né? Já nem mais de forma subliminar, mas de forma direta, né? Escancarada, né? Olhos vistos, como se pode dizer, né? Então, realmente, isso é altamente preocupante, né? E das diversas formas que podem ser acessadas para isso, e formas que, repito, captam até a simpatia da opinião pública, que não se dá conta, muitas vezes, das consequências gravosas que isso pode ter a curto, médio e até mesmo longo prazo, né? Então, acho que foi muito, muito bem imposta a tua exposição, agradeço muitíssimo, né? Inclusive slides muito claros também, transmitindo isso, realmente obrigado e parabéns, né? Estou fazendo uma contextualização geral, né? E também da tua fala, né? É claro, também as fake news, também referiste aqui um papel importante, crescente, né? Infelizmente, nesse domínio. E, é claro, isso também se devolve ao Poder Judiciário, né? À medida das cortes constitucionais, também queria ter opinião sobre isso, as cortes constitucionais, no caso do Supremo, é mais evidente pelo número de casos, né? É mais perto de nós, né? Em primeiro lugar, tem mais consciência do que se passa, mas também pelo número de casos que aporta o Supremo, né, relacionados a isso, né, os números são muito mais impressionantes, né? Claro que, do ponto de vista direto, né, o ataque à independência judicial, né, dos tribunais superiores, é mais evidente, foi construído de forma mais sólida, né, e mais, assim, visível, né, nessas experiências europeias, né, especialmente Hungria, mas também Turquia, Polônia também, né, Romênia também já se direcionando para cá, né, a Rússia, então, Putin também já há bastante tempo, mas também cada vez de forma mais evidente, né, agora mesmo o projeto dele de aprovar a recondução, a possibilidade dele concorrer a mais 2 mandatos, 6 anos, já está há 20 anos no poder, né, para mais 2 mandatos, né, ele pretende ficar até 2034 no poder, né, e democraticamente legitimado por eleições, essa falta de mediação com os partidos políticos, esvaziamento dos partidos políticos, que também tem parte de culpa nisso, evidentemente é um processo que vai além disso, mas que nesse contexto também se revela o manejo do impeachment, né, do processo de impeachment para intimidar e realmente começar a discutir méritos de decisões judiciais, não propriamente realmente eventuais comportamentos ilícitos e legítimos, né, por parte, então, de alguns integrantes da corte, mas basicamente muitas dessas impeachments são para discutir mérito, né, intimidação realmente de decisão de mérito. Enfim, né, realmente não faltam, um deles já bastaria, né? Nós temos vários elementos combinados aqui que mostram o impacto disso, né? Eu gostaria de perguntar, assim, fazer uma primeira pergunta, depois abrir isso, temos mais indagações, sobre como tu vês assim, a reação, além do inquérito, né? Além do inquérito em si, né? Que é uma reação muito clara do STF, né? Tanto no caso do Daniel Silveira especificamente, né? Mas quanto ao próprio inquérito, é muito questionado quanto a legislação do Supremo, inclusive ter aberto um inquérito dessa natureza, já começa pela competência do Supremo para isso, a discussão, né, já há algum tempo para cá, mas de qualquer sorte, além da questão do inquérito, como tu vês assim, a reação e os níveis possíveis de uma reação da nossa Suprema Corte quanto a esse aspecto? Por sua, digamos assim, uma das suas competências, esse decisório, do alcance das suas decisões, para reação nisso, e inclusive com um problema, né? Quando a corte reage, normalmente se recrudescem os ataques,
né, deslegitimando as reações a ataques que até, em parte, são críticas, obviamente, são sempre necessárias e bem-vindas, né? Mas já não estamos mais falando da crítica, nós estamos falando realmente de os ataques sem independência judicial, né? Porque o problema é que a reação, a defesa, depois, novamente, faz recrudescer os ataques, né? Como é que veja o que o Supremo está fazendo nesse sentido? Acho que aí você acho que toca numa questão aí central, né? Acho que não é nem apenas como o tribunal reage, mas talvez até que ponto ele pode reagir, até que ponto ele tem armas que realmente permitam a reação para que haja uma autodefesa. O que eu vejo aí nesses últimos anos, o Supremo, por exemplo, no primeiro ano do governo, foi um tribunal mais cauteloso. Ele evitou se manifestar sobre determinados temas, ainda que tenha sido provocado, por exemplo, reforma da Previdência, se for. Então, no primeiro ano, o tribunal ele meio que saiu mais de cena, né? E isso me parece que é compreensível diante, digamos, de um contexto político. Quer dizer, normalmente é um primeiro ano em que há uma certa, digamos, um certo reforço, apoio, suporte ao presidente recém-eleito, assim por diante. A postura do tribunal já começa a mudar a partir do segundo ano e se intensifica da pandemia para cá, né? Então, a gente começa a observar o seguinte: o tribunal, em relação à chamada agenda econômica, tem mantido uma certa deferência, mas em relação a outros temas que normalmente se identificam como, digamos, a pauta ideológica, a questão de armas, minorias, muitas vezes a desestruturação de alguns órgãos da administração federal, conselhos que são importantes na condução de políticas públicas, questão de gênero, população indígena e assim por diante. Então, aí você observa que o tribunal tem realmente, muitas vezes, se contraposto ao governo, anulado decisões e assim vai. Mas me parece que isso também só é possível e o tribunal só tem um espaço para reagir, também em parte por conta da nossa fragmentação político-partidária. Quer dizer, como existem outros grupos políticos e partidos que também continuam com um papel de oposição e vigilantes em relação a essas medidas, isso acaba, em certa medida, dando suporte à corte, né? Então, não é o tribunal sozinho, como no caso da Hungria, lutando contra o governo e, enfim, o sistema lá, o governo e o parlamento, que ocupa 2/3 das vagas e o partido que ocupa 2/3 das vagas do parlamento. A mesma coisa com a Polônia, foi praticamente o mesmo roteiro que foi adotado e o tribunal também acabou se esvaziando do ponto de vista institucional. Mas me parece que existem elementos do nosso modelo partidário ainda, também digamos, o fato do presidente Bolsonaro se enquadrar num perfil populista, mas ainda não reúne condições para um governo populista como houve na Hungria. Então, tudo isso ainda permite que o tribunal tenha um agir autônomo, independente, ainda que tenha passado e venha passando por esse tipo de ataques, né? Então, enquanto houver, digamos, uma certa pulverização, uma certa fragmentação, isso é bom para o tribunal. Na medida em que eu acho que ele começa a perder, talvez aí tenha razão Hamilton, que o judiciário realmente seria o mais fraco dos três poderes, porque não tem nem, né, o controle sobre a bolsa, nem sobre a espada, realmente ficaria à mercê dos outros dois, né? Mas acho que o cenário ainda político favorece o tribunal e permite esse tipo de reação. E um elemento aí que você menciona, acho que também é interessante. Acho que você falou do inquérito, talvez, né, acho que fez referência ao caso do Daniel Silveira, mas pensando nos dois inquéritos que tramitam no Supremo, tanto o das fake news quanto o dos atos antidemocráticos, de certa maneira o tribunal também tem utilizado isso para se defender. Então, diante de um certo ato mais hostil contra a corte, às vezes há uma reação no sentido de buscar apreensão, de deflagrar algum procedimento contra grupos que eventualmente estejam envolvidos
nos ataques contra o próprio tribunal. Muito bem. Então, grato pela resposta. É muito difícil fazer essa análise, né, essa avaliação, né? Até porque o equilíbrio, digamos assim, entre as situações, digamos assim, do que se passa já de uma autodefesa também para um ataque, digamos assim, um contra-ataque, digamos assim, que também já começa a extrapolar a legitimidade da atuação judiciária, a gente também se colocar, né? Mas também é compreensível que uma corte, com o papel que a Suprema Corte tem, ela tem que se posicionar nesse cenário, né, especialmente quando se trata de ataques a direitos fundamentais e a própria ordem democrática, sem dúvida nenhuma, né, passa a ser um bastião de resistência, desde que não atropele também de próprias regras do jogo democrático para também afirmar isso, né, normalmente esse é o problema de equilíbrio, né, mas gente, alguém tem uma pergunta também, que temos um tempinho, sim, você pode passar um pouquinho da uma, né? Também gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação. Eu teria, professor. Claro, Cíntia vamos lá, Moura. Cíntia. Parabéns pela palestra, muito clara, muito elucidativa. Diante desse quadro autocrático da militarização do governo Bolsonaro, e das reiteradas práticas contrárias à ciência e também às instituições, você mencionou os atos antidemocráticos, a questão do uso das redes sociais, enfim, todos esses fatos são objetos de mais de 70 anos de impeachment do presidente. Eu pergunto ao senhor, seria cabível impeachment contra o presidente da Câmara por não analisar, dar seguimento a nenhum destes pedidos de impeachment, ou o presidente da Câmara é o rei do Brasil? Obrigada. Obrigado, Cíntia. Glauco? Obrigado, Cíntia. Bom, veja, a gente também está numa situação em que qualquer resposta que alguém dê sobre direito constitucional, daqui a 30 minutos pode surgir uma situação nova e está desmentindo o que a gente acabou de falar. Mas, veja, a gente sabe que, pelo menos, tem sido da nossa tradição político-constitucional de que cabe ao presidente da Câmara a decisão sobre autorizar ou não, né, a abertura dos processos para que isso seja analisado pelo plenário, né? E dentro, digamos, de uma lógica de freios e contrapeso, a ideia é, de fato, né, criar uma certa blindagem em relação a quem estiver na presidência, para que também não haja uma espécie de sempre uma instabilidade, a tentar destituir um governo eleito de maneira legítima, né? Então, não sei se a Constituição teria resposta para isso, não sei se seria o caso de pensar em crime de responsabilidade ou algo do gênero, quebra de decoro em relação ao presidente da Câmara, ou algo semelhante, se isso surgisse e fosse para o Senado Federal, né? Me parece que ainda há ali no âmbito da discricionariedade política do presidente da Casa, né? Mas, ao mesmo tempo, uma discricionariedade que pode ser objeto de pressão, né? Então, toda a questão do impeachment, do ponto de vista, a gente sabe que, me parece, do ponto de vista jurídico, constitucional, vários pedidos de abertura de processo de cassação contra o presidente têm uma fundamentação consistente, então, do ponto de vista legal, me parece que há um preenchimento aqui da condição, mas um elemento político também não pode ser dispensado, né? O impeachment ele não é um procedimento totalmente juridicizado. Então, ainda há esse espaço aqui, esse elemento da autonomia do presidente da Casa, que, pelo menos até agora, não foi quebrado. Também não sei se seria o caso de promover algumas inovações nesse tipo de matéria, talvez a pressão popular de partidos, a opinião pública, eu acho que teria, talvez, aí um impacto mais interessante no sentido de rever a posição, né, e, se for o caso, abrir o processo de cassação, né, mas não transformando
a decisão em si, uma espécie de um ato vinculado que chegou, tem que apresentar necessariamente ao plenário da Câmara. Bem, acho que foi uma ótima pergunta também da Cíntia para algumas complementações aqui importantes do Glauco. Gente, mais alguma colocação? Nós temos até aqui alguns colegas que têm trabalhado aspectos desse tema, claro, aspectos correlatos, né? Em especial fake news, discurso do ódio, né? Que obviamente são muito importantes também nesse contexto. Viraram temas da moda também, né? Mas também, como dizem, infelizmente, uma moda necessária, né? Temos que trabalhar esses temas, né? Acho que até foi sobre isso que eu falei no Publius, né? Acabei tocando, acho que foi esse tema que eu abordei no Publius também. Muito bem, gente. Por favor, aproveitem, que realmente a exposição é excelente. Já deu para perceber o quanto o nosso convidado domina essa temática. Só aproveitando, Igor, aí, enquanto o pessoal, quem tiver interesse aí nessa discussão, agora, eu acho que até maio, vai estar saindo a segunda edição daquele meu trabalho, Igor, Juristocracia. E aí eu atualizei, enfim, atualizei, ampliei e tal, e incluí um capítulo novo voltado a essa questão, né, dos ataques ao Supremo. A segunda editora vai sair agora até maio, então vamos aguardar por aí. Depois me passa a indicação também, tá, Glauco? Joia, quando sair, para também repassar para os alunos, né? Porque já faz, a primeira edição faz uns 2 anos, 3 já. Isso, 2 anos. Né? 2 anos. Então, começa a passar de pouca perspectiva. Me parecia que era mais ou menos esse. Na época que saiu também o livro que eu tenho. Pronto, foi naquela, isso. Que saiu aquela primeira edição, aí depois, 1 ano mais ou menos, aí eu fui para o Canadá para fazer o pós-doc, enfim, e perdi o contato com eles. Quando eu voltei, achando que algumas pessoas estavam procurando o livro, aí eu entrei em contato com a editora e eles informaram, não, está esgotado, tal, vamos trabalhar na segunda edição. Aí, enfim, pouco tempo depois veio a pandemia, e atrasou um pouquinho, mas aí agora já vai sair, né? Até que enfim. Em hora boa, como é que se diz? Em buena hora buena, como se diz, né? Em espanhol, hora buena. Gente, mais alguma pergunta? Oi, professor, você está me ouvindo? Andrei. Oi, tudo bem? Tá. Eu posso fazer uma pergunta, então, se ninguém quer usar o tempo aqui. É uma pergunta bem simples, porque é claro que eu não gosto sempre de levar para o meu tema, que é o tema da tecnologia, mas já que sobrou um espaço, se o professor Glauco, então, vê como que esse bullying, né, acontece muitas vezes pela tecnologia, pelas redes sociais. Ele citou o vídeo da hiena e tudo mais. Então, se ele vê alguma possibilidade aí de regulação desse espaço que evite, né, esse bullying, mas que ao mesmo tempo garanta aí a liberdade de expressão e tudo mais, que eventualmente a gente tem que garantir também. A gente tem um exemplo lá nos Estados Unidos que o Donald Trump acabou sendo banido, né, só que só foi banido depois de perder a eleição. Então, não sei se ele tem alguma perspectiva aí sobre essas questões da tecnologia em relação ao tema que ele está abordando. André, eu acho que já que você está pesquisando aí sobre essa temática, eu acho que ela é uma temática também relevantíssima para compreender, enfim, todo esse cenário que a gente está vivendo, porque ao mesmo tempo que, claro, a internet ela permite ou democratiza o acesso à informação e contribui, em certa medida, também para a qualidade da democracia, mas ela também pode ser uma ameaça à democracia. Trump está aí para ilustrar, por exemplo, né? E sim, concordo contigo. Eu citei o caso da hiena, mas a gente poderia citar outros exemplos, né, de postagem no Twitter, em que alguma autoridade ali solta uma frase, como eu falei, às vésperas de um julgamento, tentando intimidar ou ameaçar, mas sempre com uma mensagem subliminar. Acho que aí o desafio é exatamente diferenciar do que de fato é manifestação de opinião, direito de crítica, com talvez isso que eu estou
denominando aqui de bullying constitucional, uma tentativa de interferência política sobre a Corte, né? Só que uma coisa é Glauco postar um Twitter fazendo uma crítica ao Supremo Tribunal Federal. Outra coisa é alguém que tem, de fato, capacidade institucional de promover alguma retaliação, né? Glauco não apresenta ameaça ao Supremo, mas uma outra autoridade, sim. Então, essa variação acho que é importante para distinguir o que, de fato, faz parte do direito de crítica e que a autoridade pode, de fato, se manifestar e tem legitimidade para se manifestar, de outra situação que pretende, de fato, interferir e causar algum constrangimento aos membros da Corte para que eles não decidam ou decidam de uma maneira mais conveniente aquele grupo, né? Mas eu acho que o grande desafio aí é, como você bem coloca, como separar o joio do trigo, né, sem comprometer, de fato, a liberdade de expressão. Eu acho que esse é o grande desafio e aí realmente não tenho uma resposta para isso. Eu também estou estudando, tenho lido sobre isso, mas não tenho uma resposta pronta para isso. O exemplo do Twitter em relação a Trump pode ser uma medida, né, eficaz entre aspas, porque também demorou muito, né? Também em relação a alguns canais de comunicação que evitaram transmitir pronunciamentos de Trump quando identificaram desinformação e assim por diante, mas aqui veja que são atores privados que estão assumindo o comando de uma situação. Talvez a gente tenha que pensar também, né, para além disso, numa resposta institucional, né? De que maneira o Estado também pode apresentar uma solução para evitar que a própria internet seja uma ameaça efetiva ao regime democrático e não deixar apenas, né, digamos, sob o controle dos próprios agentes que participam, né, da construção da rede, de mídias e assim por diante. Muito obrigado. Gente, mais alguém? Obrigado, André. O André, aliás, está falando da Espanha, né, de Granada, a terra do Alhambra, né, da terra do Alhambra, né? Está fazendo um doutorado de sanduíche lá, né, e uma dupla titulação também, né? Temos lá um convênio com eles, né? Então, temos até um participante internacional conosco. Gente, mais alguém? Sim, professor. Cíntia Mua, posso falar novamente? Tá. Diga lá. Tá. Eu penso que essa omissão do presidente da Câmara poderia se enquadrar no artigo 8º, item 5, primeira parte da Lei dos Crimes de Responsabilidade. E, portanto, sujeito a impeachment, salvo melhor juízo. Glauco? Pois sim, você está se referindo à Lei de Crime de Responsabilidade? Não lembro agora de cabeça qual seria a redação do dispositivo. Bom, mas aí vamos lá. Só um minutinho que eu passo para o senhor. Crimes contra a segurança, o capítulo 4, dos crimes contra a segurança interna do Artigo 8º, são crimes contra a segurança interna do país. Item 5, não dar as providências de sua competência para impedir ou frustrar a execução desses crimes. E nos pedidos de impeachment, há a menção de que o presidente incorreu em vários crimes de responsabilidade. Então, nesse sentido que eu gostaria de construir com o senhor, né, uma análise crítica, enfim. Então, obrigada. Não, joia, Cíntia. Veja, eu concordo com você com relação à prática de crime de responsabilidade pelo presidente. Nisso aí, eu acho que estamos de acordo. Eu só tenho realmente alguma dúvida sobre a caracterização do crime de responsabilidade do presidente da Câmara, né? Porque aí isso demandaria que a gente reconhecesse que há uma espécie de um dever de instaurar o processo de impeachment. E, claro, embora a Lei de Crime de Responsabilidade traga esse dispositivo, mas vamos considerar também o próprio entendimento que se consolidou pós-88, né? tomando como exemplo tanto o caso Collor quanto o caso Dilma, em que, digamos,
há um reconhecimento de uma certa autonomia, de uma certa discricionariedade mesmo do presidente, né? Por mais que a gente discorde, às vezes, do abuso, né? ou da reticência em não abrir ou não levar adiante a abertura desse processo. Isso também, acho que é importante também perceber o seguinte, decidir sobre a abertura de processo também envolve uma avaliação de um time político, no sentido de identificar se há ou não respaldo para conduzir aquele procedimento, né? Então, o que eu estou colocando aqui para a gente refletir é se o presidente da Câmara não deveria permanecer numa situação de inércia. Isso é um problema, mas se a toda hora ele tiver que também deflagrar o procedimento, digamos, usar um canhão, muitas vezes, para todo tipo de demanda, isso também pode ser, me parece, complicado, dependendo de alguns contextos políticos, né? Então, eu acho que o desafio é a gente pensar numa solução constitucional, não apenas pensando, digamos, no presidente atual, mas também pensando que essa seria a regra a ser utilizada para outros presidentes no futuro, né? E pensando em também preservar o máximo de estabilidade constitucional no futuro, porque, do contrário, a gente vai ter eleição, mas a toda hora, meio que numa corda bamba, porque pode haver ali o uso, muitas vezes, descabido do processo de impeachment, né? Mas, assim, concordo quanto à procedência do crime do presidente, dos crimes do presidente. Talvez aí a gente teria que pensar um pouco mais, amadurecer melhor essa posição do presidente da Câmara, e se isso realmente caracterizaria um crime atribuído a ele, presidente da Câmara. Aí realmente eu não estou tão seguro ainda, tá? Mas eu vou refletir melhor sobre isso. Obrigado mais uma vez pela pergunta, Cíntia. Obrigado pela resposta, Glauco. Não, é um tema com muitas variáveis, né? Realmente com muitos tentáculos, digamos assim, né? Ramificações. Bom, gente, assim, eu acho que agora sim temos 1h15, né? Acho que já é um pouquinho passado, agora realmente é hora de encerrarmos, né? Inclusive para liberar o nosso palestrante, também deve estar com fome, né? Embora esteja sempre elegante, sempre de dieta, né? Mas de toda sorte. Glauco, te agradeço muitíssimo, tá? Agradeço também a presença dos nossos integrantes do grupo, né? As perguntas que foram feitas, que acabou contribuindo bastante também para assim, o esclarecimento de mais aspectos relativos à matéria, né? Feliz por ter aceito, tá? Realmente também aprendi muito, né? Excepcional apresentação, e conte sempre com a gente, mais adiante teremos outras oportunidades, tá bem? Um abraço também para ti, Glauco, e também para os... Eu que agradeço, Mingo. Obrigado a você pelo convite, obrigado a todo mundo aí que participou e que contribuiu para a discussão. Também aprendi muito com as perguntas de vocês e estou saindo com mais dúvidas do que, com certeza, aqui sobre esses temas, o que é bom, né? Era isso que eu realmente queria, que era de dialogar, de discutir, de refletir com vocês sobre esse tema que é tão polêmico, é tão controvertido. Então, obrigado, pessoal. Uma ótima semana a todo mundo. Obrigado, tá? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Excelente exposição.